gostava muito de trabalhar nesta área. Eu venho da área espacial, imagens de satélite, mapas, etc. E trabalhava muito em produzir mapas e produtos para as pessoas que depois iam para o terreno e fazer as coisas. E, e a altura começou a não chegar. E eu não quero para fazer mapas para as outras pessoas irem fazer respostas humanitárias. Eu quero agarrar nesses mapas e ser eu a fazer a resposta. Varia muito se estamos numa emergência inicial, se estamos num campo de refugiados, que é o que nós chamamos uma protracted emergency, uma emergência prolongada. Tipicamente num campo de refugiados só há 2, 3 soluções. Ou as pessoas voltam para a terra delas, ou o país de acolhimento as formaliza como cidadãos imigrantes, ou são repatriados, ou são realojados num país terceiro. Se nenhuma destas condições estiverem no lugar, as pessoas eternizam-se lá. Portanto, aquilo que nós chamamos uma emergência prolongada tem, vamos usar esse exemplo, eu, por exemplo, eu achei de manhã, nós temos operações de alimentação, portanto, distribuições de comida para fazer, temos já as equipas no terreno, temos as ONGs que nós contratamos e, portanto, temos que garantir que a comida está no sítio, que as equipas estão no sítio e que todo o processo de saber quem é que deve receber e quem é que não deve receber vai receber comida. E temos que garantir, portanto, que toda a comida que temos que ter no próximo mês também está a caminho. Portanto, todo o processo das cadeias de aprovisionamento estão lá. E, portanto, estes dois trabalhos, entre o trabalho de terreno, de distribuir hoje, e o trabalho de escritório para trazer os bens que são precisos para o mês seguinte, é mais ou menos dividido entre os dois. Portanto, numa emergência, por exemplo, um ciclone, ou um terremoto, ou um tsunami, há 4 coisas essenciais que são precisas de fazer: comida, abrigo, água e saneamento e saúde. Essas são essenciais. E saneamento, água e comida têm uma relação muito próxima, porque se as pessoas não têm comida suficiente, têm infecções mais facilmente. Se têm infecções mais facilmente, precisam de mais calorias para combater essas infecções. E se não tiverem mais calorias, são mais sujeitos a terem mais problemas de infecções de saúde. E, portanto, estas 3 coisas têm que ir sempre muito próximas umas das outras, porque nós podemos ter um problema de insegurança alimentar que não tem a ver com a comida, mas tem a ver, se calhar, com água e saneamento ou com a saúde. E, portanto, estas 4 coisas, portanto, tipicamente são dadas pelo Programa Alimentar Mundial, pela Unicef, pelo Acnur e por uma série de outras organizações, têm que entrar sempre numa fase inicial. E nós, quando chegamos, temos que fazer primeiro uma coisa que se chama assessment, a análise das 72 horas, para perceber qual é a dimensão do problema. São 10 mil pessoas, são 100 mil, são 2 milhões, qual é a dimensão do problema e aonde é que está. E nessas primeiras 72 horas fazemos a análise e começamos a planear o que é que vai ser a dimensão da resposta para cada uma dessas 4 áreas. Cada uma das agências faz esse planeamento. Tipicamente nós já temos uma série de bens, cada uma das agências, ou abrigo, ou comida, ou água e saneamento, os bens de água e saneamento, já estão no terreno para aqueles primeiros dias de resposta, para algumas dezenas de milhares de pessoas, e portanto a boa parte do tempo é passado a responder àquela fase inicial e a passar das dezenas de milhares para os milhões de pessoas que nós precisamos de chegar muito rapidamente, em cerca de um mês. E portanto esse trabalho no local é muito essencial. E depois, como somos muitos atores, não é? Cada um é como mover um governo inteiro: o Ministério das Crianças, a Unicef, o Ministério da Água e Saneamento, também a Unicef, o Ministério do Abrigo e dos Refugiados e da Comida. Todas essas organizações vão para o terreno e, portanto, há uma necessidade de coordenação, uma espécie de Conselho de Ministros, não é? Entre as várias organizações. E, portanto, só assim é que é possível ter uma situação em que, se calhar, chega primeiro o abrigo, mas não chega a comida, ou chega primeiro a comida, mas não chega à saúde. Essa fase é muito importante no início de uma emergência.
Talvez o Idai, em Moçambique. O furacão Idai em Moçambique foi um furacão de categoria 5 que atingiu a Beira em 2019 e foi das coisas maiores e mais intensas, mas também mais gratificantes. Morreu muita gente, não conseguimos chegar a toda a gente, mas salvámos também muita gente. E portanto há esta mistura entre algo que foi muito intenso e, e, e duro, o facto de não termos conseguido chegar a toda a gente, mas ao mesmo tempo o facto de haver muita gente, dezenas ou centenas de milhares de pessoas que teriam morrido se nós não estivéssemos lá. Por isso foi essa a resposta mais impactante dos 17 anos que eu tenho de Nações Unidas. É difícil apontar, de facto. Eu, quando estava no Iémen, nós tínhamos bombardeamentos 20 vezes por dia na cidade onde eu estava, em Sanaa, que há depois uma estranha normalidade, que se damos por nós a dizer frases como não, isso não foi muito longe, foi só 500 metros daqui, e portanto não é muito longe, que é uma coisa que eu nunca pensar ou dizer antes de fazer este trabalho. A Ucrânia foi muito intenso, o início da guerra na Ucrânia foi muito intenso. E tive algumas situações em que ou tivemos ou fomos ou raptados ou debaixo de fogo, mas quer dizer, não são de facto não são as coisas que nos acontecem a nós que nos marcam mais, são as coisas que acontecem aos outros que são mais impactantes. Sim, na Ucrânia. Na Ucrânia nós conseguimos, eu cheguei ao centro da Ucrânia em 2 ou 3 semanas, depois da guerra começar. Cheguei uma segunda-feira e nós começámos a distribuir dinheiro às pessoas que estavam a chegar da frente de combate do sábado, de segunda a sábado. E quando entrevistámos as pessoas e nos perguntámos o que é que elas estavam a fazer com o dinheiro que nós lhes demos, foi muito gratificante, foi bonito. Entre as pessoas que estavam a usar tinham sido feridas de guerra e que estavam a usar para comprar analgésicos, pessoas que tinham usado para poderem pagar gasolina para fugirem da frente de combate, até pessoas até uma mãe tinha pedido comprar pela primeira vez gelado para a filha, desde que a guerra tinha começado, que era impossível, uma bola de gelado, e a filha estava encantada. Todos nós achamos que sabemos o que é o setor humanitário ou da assistência. E há uma área imensa em que não é nada semelhante. A escala tipicamente é muito maior. Eu pensava que a gente ia estar a reabilitar escolas, a alimentar 100 pessoas aqui. Nunca pensei que tivesse envolvido, por exemplo, a alimentar 13 milhões de pessoas por dia no Iémen. A escala é absolutamente incrível. Por outro lado, há muitas coisas, isto é visto muitas vezes como um trabalho quase à parte, trabalho humanitário, e quase todas as profissões que existem no setor privado e no setor do Estado também existem cá dentro. Nós temos advogados, temos pessoas que fazem o setor de aprovisionamento como nos supermercados, temos as pessoas de recursos humanos, temos os trabalhos também são muito semelhantes e as competências são muito transferíveis. E eu não sabia, e na verdade a maior parte das pessoas que tentam trabalhar nesta área e que vêm falar comigo também não sabem e dizem, eu quero ser trabalhador humanitário, mas o que é que tu fazes hoje? Não interessa. E portanto, a ideia de que, por um lado, isto é um trabalho muito diferente daquilo que eu imaginava, e por outro lado há coisas que são muito semelhantes com o mundo lá fora. Eu faço basicamente um trabalho do mesmo setor que os assistentes sociais ou que os bombeiros. Só que eles fazem aqui, todos os dias, e eu faço noutros sítios, mas o nosso trabalho, ou proteção civil, mas o nosso trabalho é do mesmo setor e é muito semelhante. Eu, quando entrei, nós dávamos muito comida, independentemente de, por exemplo, haver agricultor na área, chegávamos e dávamos muita comida. Cada vez mais damos dinheiro. Começámos a fazer esta análise inicial sobre se as pessoas estão com fome porque não há comida naquela região, ou se as pessoas estão com fome porque há comida, mas não têm dinheiro para comprar. E, portanto, nós já damos cerca de 1/3 da nossa ajuda em todo o mundo, é dada em dinheiro. Na Ucrânia, as pessoas, nós dávamos dinheiro e as pessoas iam comprar aquilo que precisavam.
que os mercados estavam a funcionar. Essa mudança é uma mudança de paradigma muito forte, de não infantilizarmos as pessoas e sairmos daquela lógica do sabe-se lá onde é que as pessoas vão gastar o dinheiro. Porque o Estado, por isso, dá o abono de família, nós também não aceitamos que o Estado nos tem falha dizer que o dinheiro não foi usado exatamente para se até era suposto. A ideia é que aquilo seja um complemento do rendimento das famílias. E no setor humanitário, nós tivemos de fazer este percurso, esta evolução, de não sermos demasiado paternalistas e infantilizarmos as pessoas. Porque, de facto, depois a evidência é que as pessoas fazem, quando têm mesmo necessidades, tomam as decisões certas. Essa mudança foi muito forte. A outra mudança é que subirmos na cadeia de valor das necessidades. Irmos mais às causas, fazermos menos distribuições incondicionais de assistência, fazemos mais comida por trabalho, fazemos as comunidades construírem algo que elas precisam, como por exemplo um reservatório de água, e nós pagarmos o trabalho para garantir que no próximo choque que exista, por exemplo uma seca, não há tanta gente depois a precisar de ajuda direta. O Sudão, que é a maior crise humanitária do planeta e que passa praticamente despercebida. Há 15 milhões de pessoas. A Gaza tem 2 milhões de pessoas. E, portanto, toda a Gaza está numa necessidade enorme. Mas no Sudão, que é muito maior, o Sudão tem 40 milhões de pessoas, temos 15 milhões de pessoas em necessidade. Isto não minimiza a importância que Gaza tem, mas a atenção que é dada à crise mais recente e mais dramática muitas vezes apaga outras. O Congo, que há décadas tem sofrido no leste do Congo uma guerra civil com grupos armados que já matou milhões de pessoas, é basicamente uma crise ignorada. O Myanmar saiu muito das notícias, continua com uma guerra civil que afeta quase praticamente toda a população do Myanmar. E depois todas aquelas crises que nós já ouvimos falar antes não desapareceram. Eu comecei a minha carreira no Sudão, no Darfur, que esteve muito na boca do mundo há uns anos, e agora há uns 2 ou 3 anos voltei ao Sudão, estive lá 2 anos, e as pessoas que souberam que eu voltei ao Sudão perguntavam: Sudão, você ainda está a bombar? Sim. O Darfur, as pessoas que foram afetadas no Darfur, o problema não se resolveu. Os milhões de deslocados internos do Darfur ainda lá estão. E como saiu dos meios de comunicação e saiu das notícias e saiu das análises nacionais, as pessoas assumiram, se calhar corretamente, não é? Se não aparece nas notícias é porque não deve ser um problema, mas praticamente todas as crises que nós ouvimos falar há 3, 4, 5, 10 anos, 20 anos, tipicamente ainda lá estão. O Iémen ainda lá está, o Afeganistão ainda lá está, não foi por os talibã terem tomado o poder e deixar de haver tanto conflito no Afeganistão que as pessoas que estavam em insegurança alimentar deixaram de estar, e portanto há muitas crises dessas invisíveis que nós assumimos que, porque há agora uma coisa mais visível, as outras devem estar resolvidas e não estão. É muito interessante. Eu já tinha estado no Bangladesh em 2018, quando com a crise dos Rohingya, quando os Rohingya estavam a atravessar do Myanmar para o Bangladesh. Foi outra muito dramática. 1 milhão de pessoas atravessaram a fronteira no mês. Quer dizer, que tivemos dias de 80 mil pessoas. É particularmente interessante, porque isto foi na mesma altura em que nós estávamos a discutir a redistribuição dos 160 mil de Lesbos e de Lampedusa para o resto da Europa. E, portanto, aquilo que na altura se discutia na Europa, se eu redistribuir 160 mil, nós estávamos a receber a cada 2 dias. E o Bangladesh a abrir os braços e dizer: bem-vindos, vocês estão a sofrer imenso, são bem-vindos aqui no nosso território. Foi particularmente gritante este choque entre a atitude que nós estávamos a ter aqui na Europa e a atitude que outros países têm. É particularmente interessante que os países que se queixam mais de imigração não são nem perto nem de longe aqueles que têm mais imigração. O Paquistão tem 2 milhões de refugiados,
o Líbano tem um quarto da sua população são refugiados sírios, quer dizer, a escala não tem nada a ver. Mas no Bangladesh nós montamos este campo de refugiados enorme, que ainda é o campo de refugiados maior do mundo, 700 mil pessoas, em Cox's Bazar, e agora foi muito interessante voltar lá este ano e ver como as pessoas continuam neste limbo, porque não puderam nem regressar a Myanmar, nem podem ser integradas, o Bangladesh não as integrou como cidadãos, e o mundo está muito menos acolhedor com a ideia de serem localizados para outros países terceiros, mas o campo de facto tem melhores condições. Há muito menos, o Bangladesh é muito sujeito a monções. Na altura, como nós lá vamos lá, enquanto estávamos a responder, estávamos também a ser apanhados por monções e havia imensos deslizamentos de terras, havia imensas casas que eram levadas por deslizamentos de terras, estradas que nós precisávamos para usar para abastecer o campo eram destruídas durante a monção. Tudo isso agora está muito melhor. O campo, nós damos comida seca às pessoas, que as pessoas têm que cozinhar, o que quer dizer que tipicamente num cenário destes há uma desclassificação imensa para as pessoas poderem cozinhar. O campo agora é verdinho, porque nós fizemos todo um programa trocámos primeiro a lenha por gás. As pessoas têm fogão, todos os refugiados têm em sua casa um fogão a gás, e fizemos um programa inteiro de suscitação. Portanto, é muito interessante, no meio de todo o dramatismo que é essas pessoas estarem neste limbo desde 2018, num campo de refugiados gigantesco, ver que as condições melhoraram muito e que nós conseguimos dar condições melhores para as pessoas viverem neste limbo com um bocadinho mais de conforto. Nós sentimos muito humildes com este reconhecimento. Foi a primeira vez, outras agências das Nações Unidas já tinham sido reconhecidas antes, mas o nosso trabalho é muito invisível. Apesar de nós sermos a maior agência humanitária do planeta. Alimentamos 120 milhões de pessoas todos os dias, estamos em 100 países, e portanto ter este reconhecimento foi importante, mas principalmente deu-nos um palco para podermos alertar para crises como, por exemplo, o Congo, ou o Myanmar, ou o Sudão, ou Gaza, que muitas vezes passam despercebidos. Acho que nos deu um palco e um microfone que nós aproveitamos, espero. Somos muito privilegiados, não é? Nós estamos a trabalhar nestes sítios muito duros, mas por escolha própria, por oposição às pessoas que estão lá a viver, porque não têm outra opção. Podemos sair quando quisermos, podemos, em última análise, despedir e voltar para a nossa terra, e portanto nós somos os privilegiados. Podemos escolher ter esta profissão e fazê-la quando queremos, e deixarmos de a fazer quando queremos e fazer outra coisa. Termos essa noção é muito importante. E isso permite que muitas das priorizações pelas quais nós passamos sejam também postas em perspectiva. Nada daquilo pela qual nós passamos é irreversível ou uma fatalidade. Temos sempre uma outra alternativa, que é temos outra via, outro tipo de vida, temos outro tipo de equilíbrio. Há trabalhadores humanitários que estão em sítios fixos com as suas famílias durante períodos longos. Muitas das emergências são mais difíceis. Nós estamos sempre a saltar de um sítio para os outros. Eu fiz 8 países no último ano e meio, e portanto há alguma carga emocional em que estamos longe dos nossos amigos, estamos longe da nossa família, temos todas as pessoas novas que estamos a conhecer, o que também é uma oportunidade ótima para conhecermos outras culturas. Aprendi que as pessoas são essencialmente boas. Mesmo as pessoas que às vezes a gente ouve nas ruas, nos táxis, nos cafés, a falarem genericamente mal sobre grupos de pessoas, depois de as conhecerem, têm bastante compaixão. Nós vemos isso, por exemplo, a atitude sobre um barco afundar-se num sítio qualquer longínquo. Há a típica que as pessoas têm de indiferença por oposição a ver se alguém afogar em frente a nós. E portanto, o que eu aprendi é que quando confrontados com a proximidade
da tragédia, as pessoas são fundamentalmente boas e querem ajudar o próximo, mesmo que o próximo seja muito diferente. Isso foi bom. Foi bom, de facto, ter-me dado conta, porque nem sempre é óbvio quando estamos muito longe destas crises.